Radar Econômico. Patrocínio ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Galvan. Seu mundo merece um Galvan. E Imobiliária Universal. Lote é Universal. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Radar Econômico, o podcast que apresenta o potencial das regiões capixabas. Eu sou Tomás Tomasi e se você está nos assistindo, pode ter certeza, você está no nosso radar. Hoje vamos ajustar a frequência para captar algo ainda mais específico. Nosso sinal se sintoniza no município da Serra, com um foco triplo na logística, infraestrutura e o poder das parcerias. E para essa análise, contamos com dois convidados muito especiais. Idalberto Moro, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor, o Sincades, e da Federação do Comércio, a FEComércio. E Henrique Valentim, que é secretário da Fazenda do município da Serra. Henrique e Idalberto, sejam muito bem-vindos. Obrigado, é um prazer, uma alegria estar aqui começando essa fase, esse programa seu novo, que eu tenho certeza vai agregar muito para o conteúdo das informações do segmento distribuidor do Espírito Santo. Muito obrigado, Tomás, pelo convite. É um prazer poder falar um pouco sobre as potencialidades da Serra nesse programa. Referência em logística, o município da Serra é um território que conecta a produção, transporte e inovação. Acima de 1 milhão de metros quadrados de área bruta locável nos dias de hoje. E a partir de 2026, essa área vai crescer ainda mais, já que está em construção no município o maior condomínio logístico do Brasil, com mais de 620 mil metros quadrados. Idalberto, a minha primeira pergunta é para você. Na sua visão, o que faz a Serra ser o maior polo logístico do Espírito Santo? O município da Serra, por si só, já é um local vocacionado à logística. Nos anos 2000, quando nós, inclusive, chegamos lá para instalar nossa empresa, que é de logística, tudo estava começando. Naquele momento estava também começando os incentivos fiscais. O segmento cresceu muito na década de 2000, na década de 2010, 2020, e aí o município foi crescendo naturalmente, favorecido muito pelas extensões territoriais que tem, muito plano, e uma oferta de mão de obra também, abundante até podemos dizer. Mas não só, o município veio crescendo, tanto que se tornou hoje o município maior do Espírito Santo, e a infraestrutura do município também tem favorecido a instalação dessas empresas. A prefeitura e Estado têm feito grandes investimentos no viário da cidade, então isso tem facilitado muito. Além disso, o município tem uma localização estratégica na saída de Vitória, né, da Grande Vitória, e o contorno também do Mestre Alves, que organizou muito o trânsito ali. Isso está favorecendo com que as empresas cada vez mais se instalem ali. Vou aproveitar esse gancho do Idalberto e passar a bola para você, Henrique, e perguntar qual é a importância desse segmento logístico na economia da Serra, e eu estou falando em termos de arrecadação, já que a sua área é a fazenda. Na verdade, a participação é de grande relevância. O setor e os setores afins eles são uma parte importante na arrecadação do ICMS do Estado. E a Serra hoje tem a maior fatia do ICMS do Estado, né? O maior PIB está na Serra, o maior valor adicionado fiscal, que é o conjunto das riquezas econômicas que essas empresas geram, está na Serra, e isso reflete diretamente na arrecadação do ICMS. Sem falar na arrecadação direta do ISS, essa movimentação de mão de obra, de contratação que existe dentro do próprio município. Perfeito, Henrique. E eu quero trazer aqui uma informação. O Espírito Santo, no ranking do CLP, o Centro de Liderança Pública, que faz o ranking dos estados, ficou em segundo lugar no pilar de infraestrutura, ultrapassando Santa Catarina e perdendo apenas para São Paulo, que São Paulo é um país à parte. A gente não vai, no momento, por enquanto, conseguir competir com São Paulo efetivamente em termos recursos para ampliar a nossa infraestrutura
de uma forma muito contundente no momento de agora, mas a gente sabe o quanto dessa infraestrutura do Espírito Santo está na Serra e é importante, seja para a logística ou para a economia de maneira geral. E para você, Henrique, eu te pergunto, essa luta sobre a disputa de orçamento e o quão difícil é para o poder público investir em infraestrutura, é com esse olhar que eu queria fazer essa pergunta. Quais são os desafios para fornecer infraestrutura para a cadeia produtiva? A pressão pela melhoria do serviço público ela é muito grande. E a cidade da Serra é uma cidade com população que é bastante dependente do poder público. 80% da nossa população usa a saúde pública do município. E no meio dessa pressão para o serviço, a gente também tem essa necessidade de melhorar a infraestrutura. Porque a gente sabe que o caminho para trazer desenvolvimento econômico é através desse investimento. E isso é uma roda. É um círculo. Eu preciso gerar desenvolvimento econômico para, a partir dali, gerar receita para o próprio município. Esse é um desafio. Como a gente trata esse desafio? Primeiro, parcerias com o governo do estado, por exemplo. Nós temos hoje obras importantes no município, o contorno de Jacaraípe, agora também o contorno de São Domingos, além da Avenida Mestre Álvaro, do contorno do Mestre Álvaro, ou seja, isso são alvos de parcerias. O governo do estado tem atuado muito fortemente e isso ajuda nesse escoamento da produção do que ocorre ali na Serra. Um outro ponto é que nós estamos hoje preparados sobre o aspecto fiscal. A Serra está classificada com uma nota CAPAG A+ do Tesouro Nacional. O que significa? Além de ter o equilíbrio fiscal, nós temos hoje a melhor contabilidade pública do estado, a melhor contabilidade pública do Sudeste e a melhor do Brasil entre as cidades com mais de 100 mil habitantes não capitais. Isso traz o quê? Transparência. Transparência gera segurança. Então, nós conseguimos hoje acesso ao crédito para fazer operações de crédito a nível nacional e internacional e com um pouco mais de agilidade que outras cidades. Dessa forma que a gente consegue fazer esse equilíbrio entre o serviço que tem que ser prestado para a população e poder tirar uma parte desse orçamento para investimento em grandes obras de mobilidade, por exemplo. Perfeito. E pegar o gancho do Henrique sobre parcerias e Dalberto, você que acumula duas funções importantíssimas dentro do sistema, sobretudo do associativismo, eu quero pegar por esse lado, presidente do Sincades e da FEComércio, duas entidades importantíssimas, mas que têm um olhar profundo, porque vive na pele a realidade do empresário e a realidade das empresas. Qual a importância das parcerias dos setores privados, dos diversos setores privados, com o poder público? Antes de falar das parcerias, gostaria também de acrescentar a importância que está acontecendo no Espírito Santo hoje da fomentação de infraestrutura, onde Serra, inclusive, tem se destacado muito. Em 2032, quando os incentivos deixarem de ser uma atração, o Estado, nós, a sociedade, aposta que a infraestrutura fará a diferença e será a atração maior de investimento e de retenção das empresas aqui. Não à toa, o Espírito Santo hoje é uma referência no Brasil de hub logístico. Então, essa vocação é que vai permitir que as empresas fiquem aqui mesmo depois dos incentivos fiscais deixarem de existir. Com relação a parcerias público-privadas, eu acho que esse é o fator de grande experiência que o Espírito Santo vem passando. Nos últimos 24 anos, nós tivemos a alternância de 2 governos no governo do Estado, onde a parceria foi construída a muitas mãos e continuadas. No segmento mesmo distribuidor, no importador, que eu também milito, no e-commerce, todos foram setores que foram promovidos com benefícios, e isso fez com que grandes empresas viessem para cá. A parceria público-privada, republicana, inclusive, como sempre foi feito, que fez a diferença e está fazendo diferença do Espírito Santo no cenário nacional. Perfeito, não há dúvida que a parceria público-privada de forma republicana, como você mesmo disse, Dalberto, ela é fundamental para o desenvolvimento econômico, e
joga um grande destaque na sua fala relacionada ao fato do Espírito Santo ser uma grande experiência para o Brasil como um todo. Eu citei antes o ranking do CLP, o próprio CLP, que é uma ONG nacional que fala bastante dessa relação do público com o privado, enaltece bastante o Estado do Espírito Santo, e essa relação ela vai para além dos partidos políticos e da política eleitoral. Ela é uma coisa que a sociedade abraçou, né? Se a gente for olhar para o passado e ver o quanto o Espírito Santo tinha de desafios e conseguiu vencer esses desafios, muito por conta da sociedade ter abraçado a lógica de que queria um futuro mais iluminado, né? E a gente está vivendo esse futuro. A gente pode falar no associativismo, para além das instituições que você faz parte, o Espírito Santo em Ação é um bom exemplo daquilo que a gente tem que enaltecer como relacionamento do poder privado com o setor público, né? Mas na virada dos anos 2000, todas as entidades, inclusive religiosas, foram importantes para a gente chegar onde a gente está, e o Espírito Santo ser efetivamente um farol para o Brasil, né? Henrique, nós não poderíamos perder a oportunidade de ter um secretário de Fazenda, alguém com experiência em contas públicas, e não fazer a pergunta que todos nós empresários queremos saber. O que nos espera a reforma tributária, mas para além disso, eu queria entender de você qual é o olhar da Prefeitura, teu olhar também pessoal, sobre as vocações da Serra e quais são os desafios para o futuro, com esse novo ordenamento arrecadatório. Qual é o seu olhar, Henrique? Essa pergunta dá uma tese, né? Dá um livro. Bom, na verdade, a gente teve oportunidade, a Serra teve oportunidade de participar da reforma muito de dentro, muito de perto. Eu fiz parte de um grupo de trabalho que elaborou as minutas da reforma, né? E a gente atualmente é membro do pré-comitê gestor do IBS, que é o novo imposto. Os desafios são imensos, né? Não dá para fazer um discurso raso sobre isso. Os desafios são imensos. Na Serra, a gente percebeu que a gente precisava estar à frente, ou seja, conhecer de perto todas as mudanças e preparar a cidade. O prefeito Everson, não me esqueço, na primeira semana de mandato, ele pediu uma reunião sobre a reforma. E naquele momento, a gente estava com alguns especialistas, inclusive de fora do estado, e foi dito que, olha, começa agora, mas a virada do imposto vai ser a partir de 33, não pega o seu primeiro mandato, não pega a gestão. E ele falou, olha, a responsabilidade é geracional. Então, é isso que a gente trouxe. É geracional. Todas as nossas ações de agora, elas farão resultado para as décadas futuras. Então, a responsabilidade é de agora. Por isso que a gente não parou no tempo. A Serra hoje já fez a opção de aderir ao emissor nacional de nota fiscal, ou seja, facilidade para o contribuinte, dentro do que ele quer. O empreendedor de qualquer lugar do país, se ele for empreender na Serra, né, o aspecto fiscal dele vai ser o mesmo que em qualquer outro lugar. Já é um ganho. E, além disso, a gente entendeu que é preciso uma mudança de comportamento para atrair o empreendedor. O doutor Hidalberto falou muito bem, eu me lembrei de uma conversa, ele falou do fim dos benefícios. Eu fiz essa pergunta por parte do setor produtivo. Olha, acabando os benefícios, o que o faria ficar na Serra? E ele disse, infraestrutura, mas ele falou segurança institucional, ou seja, a forma de se relacionar com o contribuinte e o Estado e o município, e também ações que visam simplificar, desburocratizar. Então, a gente está nessa linha. Pra você ter uma ideia, nós temos um programa na Serra que nós criamos em 24 e foi ampliado agora em 2025, o Programa Municipal de Autorregularização Tributária. É sabido que auditores fiscais recebem produtividade por autos de infração. Na Serra, o auditor fiscal ele recebe produtividade por regularização, ou seja, se a sua empresa se regularizar, não é multada, e o auditor recebe mais por isso. Estou falando isso porque o resultado é impressionante. Tá? Nós caímos aí de quase 8 milhões de autos de infração em 2023 para menos de 600 mil em 2024, primeiro ano fechado do programa. Então, essas ações são para melhorar o ambiente de negócio. Agora, o grande desafio não é só a vocação A, B ou C. A gente sabe que o turismo é importante, que é uma vocação, que é algo que o Estado tem massificado, porque é uma receita que fica na origem, mas a virada de chave é a melhoria da qualidade de vida da população. Com a reforma, a arrecadação fica no consumo, ou seja, com quem consome.
Então você tem que mudar a qualidade de vida das pessoas. As pessoas têm que ser cada vez mais economicamente ativas. A cidade tem que garantir segurança, estrutura, educação, saúde para atrair pessoas economicamente ativas e melhorar essa qualidade de vida. E isso vai, no final da engrenagem, virar consumo. Então perceba que o discurso não pode ser raso, porque não é uma ação A, B ou C. É a ação A, B, C, D e por aí vai. É uma engrenagem muito grande que tem que começar a funcionar agora. Qualquer cidade ou estado que não prestou atenção na reforma desde agora, é provável que a sua população sinta uma diferença no futuro. Dalberto, você quer completar alguma coisa sobre reforma tributária? A reforma tributária é uma realidade. Depois de muitos anos, né, muitas iniciativas, nós podemos dizer que agora, em 1º de janeiro, efetivamente começa os primeiros passos da reforma tributária, que se conclui lá em 2033. No primeiro momento, também um pouco assustador, porque a reforma tributária ela traz complexidades, principalmente de culturas, de processos, mas nós vemos que, da metade para frente, quando as coisas começarem realmente a engrenar, a reforma tributária tem condições, sim, de ser transformadora para o país. Brilhante todas as falas. Acho que, como o Henrique disse, se nós juntarmos aqui, no mínimo a gente escreve um artigo científico aí e faz muita reflexão sobre isso. A gente tem um desafio para os nossos convidados, a gente não vai deixar ninguém confortável aqui até o final, vamos fazer uma brincadeira, é muito simples, mas a gente tem um quadro que é Ligados no Radar. Esse quadro ele tem por objetivo a gente trazer uma pergunta e vocês, em uma frase, responderem essa pergunta. Eu sei que é desafiador, mas a gente não vai deixar de lançar esse desafio. Eu vou começar com você, Dalberto. Para além das estradas e da infraestrutura tangível do concreto, pode-se dizer que capital humano é o que a Serra precisa no hoje para desenvolver o futuro? Olha, eu não vou responder com uma frase, com certeza, porque é uma pergunta muito importante e o município da Serra está iniciando, a partir de agora, uma fase ainda mais avançada do seu crescimento. Agora, com as aberturas de novas rodovias que estão sendo feitas, novas áreas estão sendo acrescidas à cidade, principalmente áreas ali na região noroeste da Serra, ali, que vão trazer grandes investimentos ali, tanto logísticos quanto de infraestrutura de moradia. E precisa-se, porque o crescimento vai ser grande. Nós temos ali essas rodovias, vamos fazer uma ligação direta com o porto do Emetame. Ali nós temos um progresso muito grande contratado para aquela região, que vai ser exatamente a extensão da Serra. O município de Aracruz vai se fundir com Serra, fazendo ali um corredor muito grande de infraestrutura, com a possibilidade grande de ser construído um aeroporto internacional de cargas. Isso aí mudaria, transformaria todo o cenário daquela região toda. Então, diria assim, com relação ao capital humano, nós precisamos de gente. Nós vamos à Serra para poder crescer, vai ter que criar infraestrutura de moradia, porque senão vai faltar mão de obra para a gente poder crescer. Henrique, você também não vai fugir da nossa pergunta final. Eu quero fazer uma provocação, você me diz para que lado está indo esse radar, né? O contorno do Mestre Álvaro e o polo logístico, a Serra como polo logístico, eles estão no radar do desenvolvimento econômico do Espírito Santo? Sim, porque foram planejados para isso. Essa é a frase, terminei a frase, agora vou fazer o complemento. Na verdade, a Serra é uma cidade que vem de planejamento estratégico construído para o futuro. O contorno do Mestre Álvaro foi pensado lá atrás, no planejamento anterior feito na década passada pelo Dr. Sérgio Vidigal. Agora a Serra já planejou 24 a 44. E é claro que está no nosso radar o desenvolvimento dessa vocação. E está no nosso radar de forma milimétrica, todos os aspectos necessários para esse desenvolvimento. Então, esse é o nosso dia a dia, é nisso que a gestão pensa diariamente, aproveitando essas oportunidades que o território oferece para que isso se reverta em qualidade para a população. Perfeito. E Dalberto e Henrique, muito obrigado por esse papo incrível. E para você que está no nosso radar, estamos juntos no Tribuna Online, na TV Tribuna, no Jornal A Tribuna e nas rádios Tribuna FM e Legal FM.
Radar Econômico. Patrocínio ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Galvan. Seu mundo merece um Galvan. E Imobiliária Universal. Lote é Universal.